Olá, boa noite. Boa noite. Canção Nova dá início à 26ª edição do acampamento PHN. Vaticano divulga mensagem do Papa para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Um tempo para a formação. Encontro de coordenadores diocesanos de pastoral reúne mais de 200 participantes até sexta-feira em Brasília. Comissão do Senado aprova a proposta que cria a Frente Parlamentar Católica. Aprovado na Câmara a proposta que muda pontos da reforma do ensino médio que vai à sanção presidencial. Após reforma, Museu do Futebol em São Paulo reabre ao público na sexta-feira. Pela Copa América, a seleção da Argentina passa pelo Canadá. E espera Uruguai ou Colômbia para a final da competição no domingo. Um dia para festejar com pizza. Em São Paulo, tem até feira para celebrar o sabor da iguaria. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Começou hoje na Canção Nova a 26ª edição do acampamento PHN. Emerson Tersigni está ao vivo na Chácara de Santa Cruz e traz as informações. Boa noite, Emerson. Oi, Mauri, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias. Nesta quarta-feira especial, eu falo ao vivo aqui direto do Santuário do Pai das Misericórdias, onde daqui a pouquinho às 8 da noite terá início mais uma edição do acampamento PHN. Graças a Deus, está chegando. Daqui a pouco começa com a Santa Missa, presidida pelo padre Bruno Costa, aqui da comunidade Canção Nova. Essa missa que já é tradição aqui do Clube da Evangelização às quartas-feiras, hoje também será a missa de abertura do acampamento PHN. Muita gente, expectativa é de que muita gente participe desta celebração. Entre eles, o Alan Carrion, que é missionário digital. Alan, antes de mais nada, explica pra gente um pouquinho desse conceito. O que é missionário digital? Boa noite. Boa noite. Então, missionário digital nada mais é que aquele que faz a sua missão no continente digital. Essa frase, esse adjetivo, ele começa a nascer com um processo sinodal, onde a igreja passa a olhar também para aqueles que trabalham na internet, que é o que se chama de continente digital. Então, a própria igreja, por meio do Dicastério da Comunicação, nomeou tanto aqui no Brasil como em outros países, aqueles que trabalham com a influência católica, com conteúdo católico na internet, como missionários digitais. E é uma alegria poder contribuir com a igreja de alguma forma nesse trabalho digital aí. Que beleza, e estando aqui no PHN, nesta noite de quarta-feira, ao longo de todo o acampamento, como que estar aqui na Canção Nova colabora, te inspira para continuar evangelizando da melhor maneira pelos meios de comunicação digitais, enfim, em todas essas plataformas? Bom, é uma realização de um sonho, né? Quando eu comecei a trabalhar na internet, em 2011, a gente só tinha acesso à Canção Nova pela televisão. Hoje você já tem acesso à Canção Nova em todos os meios digitais. Então, como um jovem católico, todo jovem católico tinha o sonho de vir para cá, de conhecer, de tocar esse solo santo e poder cumprir a promessa que eu me fiz mesmo. Eu não vou bater os 30 anos sem nunca ter ido no PHN e estar hoje aqui no meu primeiro PHN, pela terceira vez aqui na Canção Nova, mas de fato presente na Canção Nova pela primeira vez. Está sendo uma realização e um cumprimento de todas as promessas que Deus fez para o meu trabalho e louvado seja Deus por isso. Amém, Alan. Obrigado pela sua presença aqui conosco, ao vivo no Canção Nova Notícias. Deus abençoe o seu apostolado, o seu ministério. Alan, então, pela primeira vez presente aqui no PHN, ainda dá tempo de vir, às 8 da noite começa a Santa Missa de abertura do nosso acampamento e eu volto ainda, Mauri, com mais informações do nosso acampamento PHN dentro aqui do Canção Nova Notícias. Tem muita coisa boa vindo por aí. Até já. Obrigada, Emerson. Até logo. Membros da Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovaram nesta terça-feira a proposta que cria a Frente Parlamentar Católica. Esta frente será responsável por dialogar sobre pautas relevantes na construção de valores da sociedade. O objetivo da Frente Parlamentar Católica no Senado é promover projetos que estejam alinhados com os princípios cristãos, como a defesa da vida e da família. A criação da frente é de autoria do senador Marcos Pontes. Eu fico muito feliz, em ter sido procurado, escolhido para representar e para presidir essa frente. É importante você ter o respeito às religiões, a liberdade de religião no país. O Brasil ele tem que ser conhecido, ele já é de certa forma, tem que ser conhecido como um país que tem uma democracia, uma liberdade para o indivíduo professar a sua
a sua opinião, a sua religião. Políticos de diferentes partidos se unem para um interesse específico. Esse é o papel de uma frente parlamentar. A bancada católica já existe na Câmara dos Deputados e agora ganha força também no Senado para que estas lideranças defendam os princípios da fé e colaborem com iniciativas de assistência social e educação. E eu acho importantíssimo. O Brasil é um país católico, em essência, a gente tem muitos católicos no país, né? Um percentual alto da população. Eu acho que faz jus a gente ter aqui essa frente. A criação da frente agora segue para análise da comissão diretora do Senado. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove até 12 de julho o encontro de coordenadores diocesanos de pastoral. O tema, a pastoral na igreja sinodal e missionária. Mais de 200 pessoas participam do evento na Casa Dom Luciano. São 5 dias de imersão em assuntos importantes da Igreja Católica. A formação acontece para coordenadores pastorais e da ação evangelizadora. A Leidiane é do Pará e já pensa como vai repassar o conteúdo para a sua diocese. Quando chegar na minha diocese de Marabá, é repassar esse momento formativo para toda a nossa igreja particular, para os leigos e leigas, para o nosso clero, as nossas irmãs, para o nosso bispo, as pastorais momentos e serviços, para que possam, de fato, mergulhar nessa missão da nossa igreja particular, sinodal e missionária. Então, nosso objetivo aqui é aprofundar, de fato, se apropriar de mais informações e repassar essa formação para que a nossa igreja possa trabalhar de uma forma planejada, organizada e missionária. O evento também abordou os desafios enfrentados pelas dioceses, como o uso das tecnologias, entre elas a inteligência artificial. O tema foi aprofundado no primeiro dia de encontro. Foram questionados os limites da técnica e levantada a questão de como anunciar Jesus Cristo e os valores do Evangelho diante de tanta informação e como a igreja deve acompanhar a inteligência artificial. Desafios para a nossa pastoral, desafios para a evangelização, distinguir realmente o que é evangélico, o que é de Jesus Cristo, como devemos fazer. Então, também, partilhando as dificuldades e buscando caminhos para a superação. Com tantos temas desafiadores, o encontro é um pedido feito pelos secretários executivos dos 19 regionais da CNBB e busca alinhar os grupos de coordenadores pastorais aos principais temas em curso na igreja no Brasil e no mundo. Caminhamos juntos e trabalhamos juntos, seguindo as diretrizes gerais da Conferência Episcopal. Temas de eclesiologia, sinodalidade, planejamento pastoral, discipulado de Jesus Cristo. Então, uma riqueza de temáticas para ajudar os coordenadores a atuarem melhor em suas dioceses e suas regiões. Nós iniciamos a edição de hoje falando desta 26ª edição do acampamento PHN, porque milhares de jovens foram impactados pela evangelização promovida pela comunidade Canção Nova. Monsenhor Jonas Habib nutria especial carinho pelos jovens, confiou neles, investiu e foi o grande incentivador do PHN. Você também pode evangelizar conosco. Estamos com 36% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de Julho. Conheça mais e seja família Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento. O Vaticano divulgou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, a ser celebrado no domingo 1º de setembro. No início da mensagem, o Papa Francisco apresenta o tema do Dia de Oração pelo Cuidado da Criação deste ano, extraído da Carta de São Paulo. Espera e age com a criação. O apóstolo, ao esclarecer o significado de viver segundo o Espírito, concentra-se na esperança firme da salvação pela fé, que é vida nova em Cristo, escreveu o Papa. Enraizado na antiga tradição do cristianismo ortodoxo, o Dia da Criação é um período de oração e ação pela nossa casa comum, que termina com a celebração de São Francisco no dia 4 de outubro.
É muito emocionante ver comunidades e paróquias de muitas partes do mundo celebrarem este dia com diferentes modalidades e expressões. Devemos continuar promovendo e universalizando este dia. Seguir promovendo e universalizando esta jornada. Na mensagem, Francisco explica que esperar e agir com a criação significa unir forças e caminhar juntamente com todos os homens e mulheres de boa vontade. Sabemos que o cuidado com a criação é um dos espaços mais unificadores de reflexão e ação, capaz de mobilizar jovens e diferentes espiritualidades. Como dicastério, estamos prontos para acompanhar e facilitar a difusão da esperança que as palavras do Papa Francisco comunicam àqueles que trabalham por um futuro sustentável de justiça e paz. Francisco trouxe um alerta sobre o poder humano que aumentou freneticamente em poucas décadas com a realização de avanços tecnológicos. Diante disso, é preciso cuidado para que esses recursos estejam a serviço da paz e do desenvolvimento integral, disse o Papa. Nós siamo le nostre relazioni. Somos as nossas relações, até mesmo com a criação. E quando arruinamos as relações com os outros, somos menos humanos. Como nos recorda o Papa, a nossa fé e a nossa santidade também se manifestam na nossa relação com a criação. Ao final, o Santo Padre expressou que esperar e agir com a criação significa viver uma fé encarnada, que sabe entrar na carne sofredora e esperançosa das pessoas, partilhando a expectativa da ressurreição corporal a que os fiéis estão predestinados em Cristo Senhor. O Brasil tem 2 aeroportos entre os 10 melhores do mundo. O ranking dos melhores terminais do planeta em 2024 foi divulgado essa semana por uma empresa especializada em direitos de passageiros aéreos. O levantamento analisou 239 aeroportos no mundo todo, avaliados por 17.500 usuários de 64 países. A pesquisa considera 3 categorias: a pontualidade dos voos, a opinião dos clientes e a qualidade de lojas e restaurantes. 2 terminais brasileiros aparecem na lista dos primeiros colocados. O Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek de Brasília ocupa a 5ª posição. Em 9º lugar, ficou o Aeroporto Internacional de Belém. Ao todo, 12 aeroportos do país aparecem na lista dos 100 melhores. Entre eles, os aeroportos Guararapes, em Recife, na 14ª posição. Na 19ª, Tancredo Neves, em Belo Horizonte. Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ocupa o 40º lugar. E Guarulhos, em São Paulo, o 59º. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra para o Canção Nova Notícias. A quinta-feira no sul será com chuva e queda de temperatura após a chegada de uma frente fria. Chove do norte do Rio Grande do Sul até o leste paranaense. Com isso, a sensação de frio aumenta. Nas demais áreas da região sul, o tempo fica firme. Inclusive, algumas capitais registraram ontem a tarde mais fria do ano de 2024. É o caso de Porto Alegre e Curitiba, com mínima de 10 graus, e São Paulo, que marcou 15 graus. Amanhã vai fazer mínima de 8 graus em Porto Alegre, 10 graus em Campo Grande e mínima de 13 graus na capital paulista. No Sudeste, a chuva diminui e, com isso, a temperatura aumenta, mas pode chover a qualquer hora na região metropolitana de São Paulo. Nas demais áreas do Sudeste, o sol prevalece. O frio também se espalha no Centro-Oeste. Pode chover aqui no sul do Mato Grosso do Sul, mas o tempo vai ser firme no norte do estado. O sol brilha também no Mato Grosso e em Goiás. Na região norte, chove a qualquer hora aqui em Manaus e a chuva vai ser intensa no norte do Amapá, como se vê nessa região de cor azul mais escura do mapa. Por fim, na região nordeste, pode chover a qualquer momento, de Sergipe até Rio Grande do Norte. E um pouco mais acima, entre o Ceará e Maranhão, pode ter pancadas de chuva isolada. E no restante das áreas, o tempo vai ser firme. Os termômetros marcam mínima de 8 graus em Porto Alegre, 17 em Cuiabá e máxima de 28 graus em Salvador e 33 em Manaus.
Depois de alguns meses de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera alguns pontos da reforma do ensino médio. A proposta vai ser enviada à sanção presidencial. A votação passou por algumas etapas. Iniciou em outubro do ano passado, voltou para análise dos deputados porque os senadores mudaram o texto, mas o relator, deputado Mendonça Filho, rejeitou a maioria das mudanças. O texto ficou assim: para o ensino médio regular serão 2.400 horas para disciplinas obrigatórias, como português e matemática, 600 horas de matérias optativas. A carga horária total do ensino médio continua a ser 3.000 horas nos 3 anos. O espanhol não será mais obrigatório. Já para o ensino médio técnico, serão 1.800 horas de disciplinas obrigatórias, mais 300 horas voltadas para aprofundamentos de estudos e 900 horas de disciplinas do curso técnico escolhido pelo aluno. O projeto de lei determina que todos os estados deverão manter na sede de cada um dos seus municípios pelo menos uma escola de sua rede pública com oferta de ensino médio regular no período noturno. O texto estabelece uma transição para o Enem, que só terá as novas regras aplicadas a partir de 2027. O projeto de lei segue para a sanção presidencial. Em Brasília, a Câmara está discutindo hoje um projeto que recebeu mais de 500 emendas congressistas. Estamos falando da regulamentação da reforma tributária, que passa por apreciação dos deputados. Vamos agora a Brasília chamar a Camila Castro, que está ao vivo e traz os detalhes. Boa noite, Camila. Olá, Mauricéia, boa noite a todos. O texto da reforma tributária teve algumas alterações, como a redução dos impostos sobre remédios e o aumento do cashback, que é a devolução de impostos sobre a conta de luz para consumidores de baixa renda. A regulamentação ainda precisa ser votada pelo Senado, só então para depois ser sancionada pelo presidente Lula. Mas até lá pode sofrer novas mudanças. A reforma tributária prevê regras de transição até 2023 e a criação de novos impostos. Hoje, a bancada ruralista conseguiu garantir a inclusão no projeto de um mínimo de tributação entre os combustíveis fósseis e também os biocombustíveis. A decisão ocorreu após a reunião da bancada ruralista com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Obrigada, Camila. Boa noite. O Canção Nova Notícias segue agora de São Paulo para falar de uma iguaria de dar água na boca. 10 de julho é o Dia Mundial da Pizza, receita típica da culinária italiana que caiu no gosto do brasileiro. Aqui na capital paulista tem até feira voltada para celebrar o sabor desse prato. 1.900.000 unidades. Essa é a quantidade de pizza produzida todo dia no país, de acordo com a Associação Pizzarias Unidas do Brasil. Em São Paulo, a Expo Pizzaria traz novidades do setor. Entre os destaques, a tendência da pizza brasileira ficar mais parecida com o modelo tradicional italiano. De destaque, o que a gente tem sempre são técnicas, né? Está tendo uma tendência de pizza italiana, que o pessoal chama, que é uma outra técnica de fermentação de massa, e a gente está falando muito disso, tanto que nós temos 2 arenas, uma de pizza brasileira e uma de pizza italiana. E a cultura da pizza italiana também, a cada dia, a cada ano, vem sendo mais aceita, né, para o consumidor brasileiro. A pizza italiana valoriza muito o processo, principalmente da massa, e a quantidade de insumos também é um pouco mais balanceada. Por aqui, uma das preocupações também é com a saúde. Há propostas de pizza com fermentação natural, o que torna a iguaria mais digestiva. Os ingredientes vão desde a farinha com 48 horas de fermentação até o alho negro, que podem tornar o prato mais leve. A farinha é especial para pizzas de longa fermentação. O diferencial dela é uma pizza mais aerada, com a borda mais aerada, uma massa mais digestível. E o padrão dela é um padrão internacional, padrão italiano. O alho negro é um alho normal que ele é maturado. Tem um elemento que é o polifenol, que ele é potencializado e é um tipo de antioxidante. E quem pensa em expandir o negócio encontrou oportunidades na feira.
Outros produtos, como pães, podem ser feitos com os mesmos ingredientes da pizza. Não somente pizza, mas também essa linha de pães, né? Hoje, dentro de uma padaria, por exemplo, você tem o cantinho da pizza, mas também o cantinho onde tem pães especiais. E para mostrar a relevância do mercado, uma pizza de 20 metros foi exposta na entrada da feira. Novidades que agradam quem trabalha no setor. Tem muita novidade, né? Tem marcas que lançaram que só tinham doces, hoje está fazendo a parte salgado. Tem muita inovação. As empresas estão investindo nos segmentos. Principalmente técnicas de fermentação longa, de longa fermentação. Todo mundo está fazendo pizza de longa fermentação, então eu vim aprender aqui na feira. Depois de 8 meses fechado para a reforma, o Museu do Futebol será reaberto ao público a partir de sexta-feira. Mais acessível, lúdico e interativo, o espaço conecta o passado e o presente do mundo da bola. Depois de estudar na Inglaterra, o paulista Charles Miller voltou ao Brasil. Era o final do século XIX. Na bagagem, 2 bolas, uniformes e um livro com as regras do futebol. Em mais de 100 anos de história, o Brasil se transformou em grande potência do esporte. Já Charles Miller ficou conhecido como o pai do futebol. O futebol brasileiro tem uma importância tão grande para o mundo. A gente vê pela quantidade de visitantes, não só do Brasil, mas que vem de fora visitar aqui. Acho que a grande mensagem era, olha gente, não vamos deixar todo esse potencial que nós temos do futebol, morrer. Em atividade desde 2008, o Museu do Futebol em São Paulo está localizado no estádio do Pacaembu. É considerado um dos pioneiros no Brasil no uso de recursos audiovisuais e interativos. Nos últimos meses, o local passou por um projeto de renovação. Entre os temas estão a presença do futebol feminino e a nova sala em homenagem ao Rei Pelé. O futebol feminino, por exemplo, ele era ainda pouco valorizado, então a gente tinha que fazer essa reformulação, trazer para a exposição tudo isso, toda essa evolução do futebol. O local fechou as portas em novembro de 2023. Em 16 anos de existência, essa é a primeira grande intervenção realizada no museu, com investimento de quase 16 milhões de reais. Para celebrar a reabertura, a entrada será gratuita nos dias 12, 13 e 14 de julho. Basta retirar o ingresso na bilheteria física. Mais que um jogo, o futebol é a verdadeira paixão dos brasileiros e está presente nos campos, ruas, quadras e em vários lugares. E isso faz dele um esporte acessível a todos. Futebol de todo mundo, né? Então o futebol não é só o futebol da Série A, não é só o futebol, enfim, dos grandes campeonatos. O futebol é o que a gente joga na rua, o futebol é o que a gente joga no terrão, o futebol é que todas as pessoas jogam e a gente quer celebrar esse futebol de todo mundo. Amanhã a gente volta com novas informações aqui de São Paulo. Olha, ainda falando de futebol, ontem saiu o primeiro finalista da Copa América. A vaga foi decidida entre canadenses e argentinos. E justamente no dia da independência da Argentina. Na entrada do estádio em Nova Jersey, tem patriota feliz e cheia de satisfação. Dia da independência da Argentina. É o dia da independência da Argentina. É muito bonito. Parece que estou em casa. Aqui somos amigos para a vida inteira. É a coisa mais linda que existe. E a animada batucada, hein? Com esse ritmo meio atravessado, dá para notar que tem argentino no samba, não é mesmo? Bora pro jogo, porque em campo os argentinos não desafinam. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Álvares recebe na entrada da área e marca por entre as pernas do goleiro canadense. 1-0 Argentina. Aos 5 minutos do segundo tempo, Messi começa a investida pela direita do ataque e depois do chute de Enzo Fernandes da entrada da área, o capitão argentino toca de raspão na bola e faz 2-0 Argentina. Os canadenses pediram impedimento no lance. O juiz validou o gol, mas tire você sua conclusão.
O Canadá ainda tentou um golzinho de honra, mas olha só a defesa esquisita de Martínez. Termina o jogo e recomeça a festa argentina fora do estádio. Deu para notar que agora eles estão sem o batuque atrapalhado. Afinal, os argentinos são bons mesmo. É no tango. Em Minas Gerais, estudantes da primeira Escola Técnica de Eletrônica da América Latina viveram dias de cidadania global e responsabilidade com a casa comum. Tema do Você Repórter de hoje com o jornalista Ronald Oliveira. A programação pensada pela escola foi uma ampliação da simulação interna da ONU e abordou a temática tensões e conflitos em suas diferentes esferas, oportunizando reflexão, diálogo e interações práticas entre especialistas e comunidade acadêmica. A instituição educativa que realiza essa atividade pelo 3º ano consecutivo toca a vida de mais de 600 jovens que aqui estudam. E esse ano conta diretamente com o auxílio e a parceria de instituições ligadas à organização civil, como também instituições ligadas à própria Companhia de Jesus, como é o caso do SARES, ligado à Rede de Justiça Socioambiental, e o MAGES Brasil, que é a Rede Inaciana de Juventude. Dentre as mais de 10 oficinas propostas, o cuidado com a casa comum e a responsabilidade social, unindo compromisso, olhar juvenil e valores atrelados à pedagogia inaciana. Como jesuítas, nos sentimos profundamente consolados à medida que nós podemos levar aos jovens aquilo que é o cerne, né, da nossa vocação e das nossas preferências apostólicas, como o cuidado da casa comum nesse tema tão importante que nós trabalhamos aqui. Não fica um monólogo só da gente falando, mas eles também, a gente colocou eles para fazer, por exemplo, mini projetos baseados na realidade deles. Quais são as problemáticas que tem na realidade? E quais são as possíveis soluções que a gente consegue fazer enquanto indivíduo na sociedade, né? A oficina gerou compromisso, o olhar para um futuro cheio de esperanças. Uma questão de abrir o meu olhar para o mundo e para essas pessoas que querem mudar a forma de viver igual eu quero. Olha, a gente volta a falar do acampamento PHN, que começou hoje na Canção Nova, daqui a pouco com missa, que vai inaugurar a 26ª edição. Nós vamos chamar o Emerson Tersigni, ele está pronto lá? Ele traz as informações ali próximo ao Santuário do Pai das Misericórdias. Emerson. Oi, Reinaldo, de volta aqui no Canção Nova Notícias para convidar toda a nossa audiência a acompanhar neste momento uma reportagem especial que preparei em parceria com o cinegrafista Genilson Passetti a respeito de um espaço que está extremamente animado aqui na Chácara de Santa Cruz. Quem está acostumado com o PHN acontecendo nos ambientes tradicionais, como o Rincão do Meu Senhor, Centro de Evangelização, vai saber agora as novidades deste espaço que conta com uma programação especial que já teve início na última segunda-feira e vai até o próximo domingo. Então, nessa reportagem que a gente convida você a assistir agora, você vai ficar por dentro de todas as informações e de todos esses detalhes. Acompanhe aí. A Canção Nova começou há 46 anos, com os jovens. De lá para cá, muitos foram os frutos colhidos, como é o caso do PHN. Me motivou muito vir com os meus amigos e propagar até por meio da internet, por meio do Instagram, o sentimento que a gente tem de participar desse lugar tão santo e tão cheio de vida, cheio do Espírito Santo. Nada mais justo, portanto, que houvesse na Chácara de Santa Cruz um espaço fixo, dedicado ao amor e à adoração. E aí Deus, na sua providência, foi manifestando que era a vontade dele que nós tivéssemos um espaço físico. Então, há 2 anos, o Espaço Jovem ele começou, começamos a estruturar ele, pensar nele. Então, ele é estratégico, é um espaço dinâmico, que visa conseguir transparecer a identidade daquilo que é espiritual. A gente sempre gosta de dizer que o Espaço Jovem é a materialização daquilo que é a inspiração jovem do carisma Canção Nova. Além da programação do PHN em ambientes como o Rincão do Meu Senhor e o Centro de Evangelização, quem vier à Canção Nova poderá aproveitar a Semana Jovem no Espaço Jovens Canção Nova. Programação repleta, tudo para favorecer a caminhada rumo à santidade. Então, na quinta-feira, nós temos Colo de Deus, temos Ministério Sacrari, aqui de São José dos Campos, que é uma banda muito boa de música. Temos também, na sexta-feira, Missionário Shalom, temos Amor e Adoração, DJ Alan Nunes, temos stand-up com o Roger, com o Matt da Colo de Deus. Então, temos o Fontes também, todo sábado nós nos reunimos aqui no Espaço Jovem
e nós temos um grupo de geração jovem. Ou Santos ou nada. Na fonte segura do amor de Deus, a possibilidade de buscar o cumprimento deste ousado desafio. Uma escola em que os escolhidos são capacitados e a partir da segunda-feira pós-PHN, uma nova vida seja trilhada. Tudo aquilo que os jovens irão viver aqui nesses dias aqui na Canção Nova vai ter propriedade para ser vivido a partir de segunda-feira e, enfim, o resto da semana, a partir daquilo que a perspectiva que o Padre Jonas sempre ensinou, ou Santos ou nada, entendendo que não existe outra opção, ou é santo ou nada. Eu pretendo voltar mais firme para continuar, porque eu sei que é uma luta e ela só vai acabar no céu, que é onde eu quero chegar. Então eu quero encontrar mais força, me fortificar ainda mais com Deus, para que eu possa realmente ser santa no mundo. Essa é a nossa esperança de que a partir de segunda-feira, dia 15 de julho, esses jovens que vão participar desses dias de PHN possam de fato retornar às comunidades paroquiais, a todas as realidades, não só da igreja, mas também do trabalho, da sociedade, fazendo tudo da melhor maneira possível, servindo ao Senhor com alegria e assumindo de fato, aderindo a este projeto de salvação que é o projeto de Jesus. Bom, vamos antes de encerrar esta entrada ao vivo, atualizar a respeito da programação do PHN. Daqui a pouquinho, então, está chegando a hora, meus amigos, falta pouco mais de meia hora para que, de fato, o PHN 2024 comece. Santa Missa às 8 da noite com o Padre Bruno Costa, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Esta Santa Missa, para quem não puder vir a Cachoeira Paulista, vai ser transmitida por todo o Sistema Canção Nova de Comunicação, então você é convidado mais do que especial para acompanhar esta celebração que dá início, então, ao acampamento PHN. E lembrando também que amanhã, quinta-feira, as atividades começam bem cedo, às 9h30 da manhã, no Rincão do Meu Senhor. Teremos pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento, momentos de louvor, boa música católica, para a gente louvar e agradecer ao Senhor por este PHN 2024. Então a programação começa bem cedo, 9h30 da manhã, no Rincão do Meu Senhor. A missa das 4 da tarde, importante reforçar esta informação, que a missa das 4 da tarde será celebrada pelo Padre Marcelo Rossi no Centro de Evangelização. Então não será no Rincão, nem no Santuário do Pai das Misericórdias, e sim no Centro de Evangelização da Canção Nova, devido ao número de pessoas. Então programe-se para poder fazer esse deslocamento do Rincão até o Centro de Evangelização e participar da Santa Missa de quinta-feira, às 4 da tarde, presidida pelo Padre Marcelo. Lembrando a todos que a programação completa dos shows, sexta, sábado, tem muita coisa boa, está tudo disponível no nosso site eventos.cançãonova.com. Acesse com calma, confira e faça de fato uma excelente experiência com Deus aqui na Canção Nova a partir do acampamento PHN. Reforçando também uma informação que é bem bacana, para quem quiser acampar aqui na Chácara de Santa Cruz, há essa possibilidade. A área de camping está preparada para acolher 4.000 barracas, então tem espaço para todo mundo, e essa área ela é dividida em alas masculina, feminina e também familiar. Por apenas R$20 é possível acampar aqui na Canção Nova, então quem quiser fazer também essa experiência, esta aventura, pode aproveitar tudo da melhor maneira possível. Volto com você, Reinaldo, aí no estúdio. Boa noite, bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, aqui no PHN, ou Santos ou nada. Muito obrigado, fica com Deus, bom descanso, boa noite. E você assiste em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias, como o próprio Tersigni falou agora há pouco. A gente se vê amanhã, uma ótima noite. Boa noite, bom acampamento PHN, paz para você.